O pastor Hélio tem falado sobre esse navegar nas tempestades, não é? Nas adversidades, nas situações difíceis, nos posicionamentos que nós temos que ter em relação às pressões que nós temos. Eu queria, nessa mesma linha, falar nessa noite sobre triunfar em Cristo nas aflições. Eu tenho uma notícia para você. Se você nunca passou por aflição, quero te dizer que um dia ela vai chegar. Não tem como. E eu quero te mostrar por quê, inclusive, nessa noite. Mas eu quero também agora, com base nessa palavra que eu dei para você, com essa notícia que eu dei para você, te dizer o seguinte: em todas as aflições tem triunfo da parte de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu não sei se você já passou por alguma situação similar daquele barquinho ali, olha, em meio àquela tempestade em alto mar. Mas se você não passou de uma maneira literal por aquilo, eu posso dizer que em termos emocionais, quem sabe espirituais, familiares, na área conjugal, na área material, profissional, enfim, de alguma maneira, certamente já houve lutas, talvez esperas, que você tem de alguma forma se angustiado porque determinadas coisas não aconteceram ainda. Mas eu quero te dizer que em todas essas coisas, em cada angústia, em cada pressão, em cada dificuldade, em cada perda aos nossos olhos, em todas estas coisas nós temos uma clara palavra e promessa de Deus para nós. Nós não seremos, nós já somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque a gente não precisa passar pela batalha para saber se a gente vai vencer ou não. A gente vai passar por alguma batalha, já sabendo que a vitória é nossa, pelo Senhor. Isso é você ter essa mentalidade de triunfar em toda e qualquer situação. Mas esse triunfo tem uma origem. Esse triunfo tem uma fonte. Por isso que é triunfando na pessoa de Cristo, em quem Ele é, na obra que Ele fez e aquilo que aconteceu com você no momento que você creu, na pessoa de Jesus, na sua obra perfeita, consumada, na sua mediação entre Deus e você, no seu sacerdócio. Jesus, Ele como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Tudo aquilo que o Pai faz na sua vida, cada benesse, cada bênção, cada dádiva, cada graça de Deus, é por causa de uma pessoa, é por causa da obra dessa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Estar em Cristo é justamente isso, é você crer totalmente, estar ligado a Ele por uma fé clara, definitiva, permanente, perseverante em quem Ele é e na obra que Ele fez. E por causa disso, essa expressão em Cristo traz também a ideia de justificação. Você está declarado por Deus justificado. Você colocou a sua fé nele, absolvido, não há mais condenação sobre a sua vida. Fala de redenção. Redenção traz a ideia de libertação através de um resgate. E o resgate de Deus, através de Jesus, foi o seu próprio sangue. Ele já te comprou. Você é dele, você é propriedade exclusiva dele. Ele agora tem cuidado de você. Ele tem comprometimento com você. Não vai cair um fio da tua cabeça, do teu cabelo, se não for da vontade do Senhor. Graças a Deus por isso. Tudo está debaixo do querer e da vontade do Senhor. Essas realidades em Cristo, e eu vou falar mais sobre isso no domingo que vem. Hoje é a parte 1. No próximo domingo eu vou falar sobre a parte 2, mas hoje eu quero te mostrar algumas realidades sobre você passar por aflições, pressões, adversidades, tribulações, mas sempre na mentalidade de que você vai triunfar em Cristo, porque o triunfo não virá, ele já veio. Se você colocou a sua fé em Cristo, o fato é que o triunfo já faz parte da sua vida. Gente, olha só, nós somos a igreja triunfante. Nós não estamos perdidos, nós não estamos sem direção, nós não sabemos para onde a gente vai, a gente sabe. E eu vou te dizer, meu irmão, o nosso destino é a vitória contínua e a vitória final, que é a glória eterna. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar nas mansões celestiais. Nós vamos viver as delícias gloriosas da eternidade. Mas a notícia maravilhosa de Deus
para cada um é que nós podemos viver uma abundância de vida enquanto nós estivermos nessa terra. Não se compara aquilo que a gente vai viver. Inclusive, Paulo fala sobre isso, que as leves e momentâneas aflições, tribulações, adversidades que nós passamos aqui, não hão de se comparar com a glória que nós receberemos lá nos céus. É incomparável qualquer graça de Deus que Ele possa te conceder aqui na terra. É incomparável aquilo que você vai viver no céu. Então, redenção fala sobre isso, fala sobre esse triunfo em vida e esse triunfo na eternidade. Mas só que antes de você chegar no céu, todos nós, eu e você, vamos passar por apertos, dificuldades, mas você tem que passar por esses apertos e dificuldades na mentalidade do triunfo e não na derrota. E eu quero te mostrar qual é o caminho para que isso aconteça na sua vida. E, evidentemente, a gente precisa tratar disso com base em 2 Coríntios 2:14. Porque Paulo, ele estabelece aqui princípios maravilhosos, fundamentos maravilhosos, para que você tenha uma mentalidade triunfante em meio às aflições. Ele fala, ó, graças, ele está dando gente aqui, ó, ele está manifestando gratidão, hein? Ele já está agradecendo a Deus. Ele já está dando glórias a Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. No domingo que vem à noite, a gente vai dar uma dissecada, uma esmiuçada nesse texto. Mas eu quero mostrar algumas coisas para você hoje. Eu quero te mostrar, antes de qualquer coisa, que quando Paulo declara essas realidades, esses fundamentos, em 2 Coríntios 2:14, há todo um contexto envolvido nisso aí. Na verdade, o capítulo 1 e parte do capítulo 2, ele está falando sobre as aflições que ele estava passando. Mas olha só, aflições que ele estava passando, aflições que ele passou, e na verdade ele sabia também aflições que ele iria passar. Olha só, a Bíblia diz que Paulo fala a um grupo de pessoas, olha só, eu sei o que vai acontecer comigo, aquilo que o Espírito de Deus quer me revelar a respeito de pressões, aflições que eu irei ainda passar, eu estou ciente de tudo isso, mas olha só que coisa interessante, nesse contexto todo, aquilo que Paulo já havia passado, aquilo que ele estava passando no momento que ele declarou, 2 Coríntios 2:14, e aquilo que ele sabia, que o próprio Espírito de Deus mostrou para ele que ele iria passar por amor a Cristo, em todas estas coisas ele tinha uma mentalidade de triunfo. Eu sei que Deus, em alguns momentos somente, vai me conduzir em triunfo, amém? Não são alguns momentos, não são algumas circunstâncias. Em toda e qualquer situação, o triunfo está garantido pelo poder de quem Jesus Cristo é. Daquilo que a palavra dele revela para mim e para você. Então Paulo sabia exatamente, gente, que apesar de todas as coisas que ele pudesse passar, ele já tinha a vitória garantida, porque a mentalidade dele não era mentalidade de se entregar aos problemas, apesar dele passar angústias terríveis. E a gente vai ver uma que ele passou, que ele chegou até a dizer, eu me desesperei da própria vida, mas apesar de todos os sentimentos e angústias, Paulo aprendeu a não viver por elas, por esses sentimentos, emoções ou angústias. Ele aprendeu a viver pela fé, apesar das angústias e dificuldades. Quem está acompanhando aí, diga amém. Então, eu quero ler com você o contexto daquilo que Paulo declara antes de 2 Coríntios 2:14, para você se situar bem no coração daquilo que Paulo está falando. Olha só, e eu tenho uma boa notícia para você. Tudo que é declarado em 2 Coríntios 2:14 não é somente para alguns filhos prediletos, é para todos os que estão em Cristo. Lembra? Graças, porém, que Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo, por Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus devem experimentar essa vida triunfante, apesar das adversidades e aflições, das tempestades da vida. Então, olha só, 2 Coríntios, vai lá, capítulo 1, versículos
3 a 8, nos mostra o coração de Paulo. Repito, antes de Paulo declarar 2 Coríntios 2, 14, ele vai agora relacionar situações que estavam acontecendo na sua alma por conta de circunstâncias ao seu redor. E ele diz então, olha como é que ele começa 2 Coríntios 1, 3. Ele diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, Paulo começa aqui glorificando a Deus, e você vai ver que ele estava passando por apertos terríveis. Eu quero te dizer que louvar a Deus em toda e qualquer situação, sabendo que Ele é o Deus, ele vai declarar, olha só o que ele diz aqui, olha, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Perceba, você passando pelas dificuldades, com a ótica bíblica, você vai passar por angústias, aflições, apertos, mas com uma mentalidade: o meu Deus é um Deus de misericórdias, o meu Deus é um Deus de consolação. Por isso, apesar de qualquer situação, eu já bendigo o nome do meu Deus, porque eu sei que Ele vai me consolar, Ele vai me confortar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar o escape. Aleluia! Olha só a mentalidade dele. Ele estava louvando a Deus, glorificando a Deus, apesar de tudo aquilo que ele vai dizer. Meu irmão, a chave da minha e da sua vitória, para andarmos sempre em triunfo, é nós termos uma visão clara de quem Deus é. E quando você tem uma visão clara de quem Deus é, você vai bendizer esse Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai de misericórdia. A palavra misericórdia está associada à graça, à compaixão de Deus. Deus é um Deus compassivo. Ele pode até permitir que alguns sofrimentos venham sobre as nossas vidas, mas Ele vai te sustentar em toda e qualquer tempestade que você esteja passando. Porque Ele é o Deus de misericórdia, de compaixão, é o Deus de consolo, Ele vai te consolar. Meu irmão, eu não sei se isso aquece o teu coração, mas o meu aquece. Eu tenho consolo ilimitado. Entenda, o consolo de Deus, a paz de Deus, ela sempre vai exceder as situações e as pressões que eu estou passando ou venho a passar. Você percebe que você já está na vitória? Se você está em Cristo, você vai passar pelas situações da vida sabendo que não vai faltar graça de Deus sobre a sua vida, não vai faltar consolo. Meu irmão, você tem que adorar a Deus em toda e qualquer situação. Está angustiado? Dê graças a Deus, não pela angústia, mas apesar das angústias. Quem está entendendo isso? Isso é maravilhoso demais. Está passando por alguma situação física, espiritual mesmo, alguma opressão, alguma pressão, passando alguma situação familiar, conjugal, entenda, você pode dar graças a Deus, adorar o Senhor. Meu irmão, nós não adoramos a Deus quando tudo está bem, nós adoramos a Deus em todo o tempo. Isso é estilo de vida de adorador, você entende isso? Nós adoramos a Deus em todo o tempo, minha gente. Está difícil? Eu adoro a Deus. Deu uma apaziguada, eu continuo adorando a Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é um Deus exaltado, digno do meu louvor e da minha adoração, independente de situação. Eu não louvo a Deus porque as coisas agora estão tudo bem, eu louvo a Ele porque Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, e eu sei que eu posso contar com Ele, porque Ele é o meu Pai. Você viu aqui que ele falou, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, o Pai, não só do Senhor, mas o Pai de misericórdias, não o Pai somente de Jesus, é o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. O meu Pai tem graça para a minha vida, o meu Pai tem consolo para a minha vida, e o teu? E só eu que sou filho dele aqui? Nós temos a graça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos o consolo permanente. Meu irmão, você vai perceber que a chave é relacionamento. No final das contas, quando você tem uma visão clara de Deus, é porque você tem relacionamento com Ele, você anda com Ele, você sabe quem Ele é, o poder dEle, a graça dEle, o consolo dEle, a misericórdia dEle. Quem é filho aí, diga glória a Deus. Aumentou o número, talvez até o final do culto, quem sabe, todos vão se tornar filhos. Mas aí, no versículo 4... depois que ele glorifica a Deus, ele vai começar a falar das situações que ele está passando. Ele diz aqui, olha, e Ele que nos conforta, olha só, gente, em toda a nossa tribulação. Gente,
Glórias a Deus, o nosso Deus é um Deus de conforto. A palavra conforto aqui é sustento, é fortalecimento. Não é só paz interior, é renovo, é fortalecimento, é te dar forças em toda e qualquer tribulação. Para poder, olha que coisa linda, olha só. Fixa só o seu coração, não só os seus olhos, não só a sua cabeça, mas o seu coração, nessa declaração de Paulo, em 2 Coríntios 1,4. E ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Você só pode dar o que você tem. Você nunca vai poder dar aquilo que você não tem. É ou não é verdade? Não tem como. Se você tem experimentado o consolo de Deus em toda a tribulação, você vai ser um canal para confortar aqueles que estão passando por situações similares ou até piores, ou não importa a complexidade ou a simplicidade daquilo que a gente entende que a pessoa está passando. O que importa é que a aflição é aflição para quem está passando. E Deus te dá consolo não somente para você ter o conforto, o fortalecimento, o sustento, mas para que você seja um canal para que outras pessoas sejam abençoadas pelas experiências que você está tendo. Não importa se você teve perdas, traições, decepções, tristezas, seja lá o que for. Importa que em todas essas coisas eu tenho experimentado o consolo de Deus. E por isso eu posso confortar outros. Graças a Deus, minha gente, aquilo que Deus me dá é para eu compartilhar com outros. E você só sabe o que é aperto quando você passa por ele. E aí você tem a condição de ajudar pessoas, de dar uma palavra de ânimo, de fé, de certeza. Porque graças a Deus, fé é essa convicção, é esse fundamento vivo no nosso coração. Você passa a experimentar na prática as realidades de Deus para a sua vida. Em meio a tantas adversidades, aí então você pode consolar outros. Você está percebendo isso aqui? Versículo 4 ainda fala, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, nós consolamos, nós temos condições de consolar os que estiverem em qualquer angústia, porque também o Senhor nos consola. O versículo 5, ele vai falando, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam como, gente? Em grande medida a nosso favor. Paulo está falando da experiência dele, que pode ser a sua experiência, ou está sendo a sua experiência. O fato é que ele estava vivendo, a Bíblia mostra aqui para nós, sofrimentos de uma grande medida. Mas ele diz aqui o seguinte, olha, assim também, versículo 5, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Gente, olha só que coisa maravilhosa. O pote da sua tribulação nunca vai ser maior do que o pote ilimitado da consolação de Deus. Você está percebendo isso, minha gente? É nesse contexto que Paulo está falando que a gente sempre vai triunfar em Cristo, porque a consolação de Deus vai transbordar. O teu pote da aflição, das decepções, das angústias, podem estar até cheios, ou pela metade, ou um quarto do copo no seu do pote. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A consolação, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai transbordar, minha gente. Porque a gente tem um Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Bendito seja o nosso Deus. Não é mais para você ficar cabisbaixo na autocomiseração. Ai de mim, coitado de mim, ó vida, ó meu irmão, você tem Deus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem Deus, e o teu Deus é Pai de toda consolação. Está percebendo isso? Porque Paulo fala que nós podemos triunfar sempre em Cristo. E o versículo 6 continua, mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Preste atenção nisso. O conforto de Deus é eficaz, cumpre o propósito divino, porque a Bíblia fala, portanto, ou melhor, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós, o que também padecemos. Paulo está falando, eu padeço sofrimentos, dificuldades, mas olha só, nós podemos ter a paciência. O termo paciência aqui, gente, não é
aquele sentido de esperar com peso, com jugo, sem saber se vai acontecer ou não. O termo paciência aqui é uma expectativa certa que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Ele vai estar ao seu lado em toda e qualquer situação. Eu vou repetir isso para você, ele vai estar ao seu lado em toda e qualquer situação. Vou repetir pela terceira vez, hein? Ele vai estar ao seu lado, com você, te sustentando, te dando a mão, te segurando, estando bem perto de você em toda e qualquer situação. Ele é teu Pai. Pai que é pai não abandona filho. E o nosso Deus é um pai perfeito. Olha, como não bastasse, ele é um pai ilimitado. Não falta recurso do céu para você. Vou repetir mais uma vez. Não falta recurso do céu para você. Vou repetir pela terceira vez. Não falta recurso do céu para você. Porque ele é o pai de toda misericórdia e de toda consolação. Ele é Deus. Ele é Deus. Versículo 7. Por isso que Paulo fala, depois que ele fala sobre paciência, passar pelos sofrimentos pacientemente, sabendo da expectativa certa que Deus vai te sustentar, te consolar e dar até mesmo o escape. No versículo 7 ele continua explicando por quê. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, aleluia, assim o sereis da consolação. Será que Paulo poderia dizer isso de cada um de nós hoje? Olha só, ele diz aqui, olha, a nossa esperança a respeito de vós está o quê? Firme. Será que Paulo poderia dizer, olha, eu tenho uma certeza que vocês vão ter sofrimentos, mas vocês vão, por crer em Deus, por esperarem nele, por uma expectativa, por uma esperança de fé nele, vocês vão vivenciar, experimentar toda a consolação transbordante dele para as suas vidas. Será que Deus, olhando para você hoje, ele pode ver essa firmeza em você? Porque senão você vai sair daqui hoje com essa firmeza em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada vai te parar. Nem aquela tempestade ali, nada. Nem tempestade em alto mar, nem onda gigante vai te parar. Porque eu quero te lembrar, tudo isso é café pequeno para o nosso Pai. Porque a consolação, o conforto, o sustento, o escape dele transborda além de tudo aquilo que a gente possa passar nessa vida. Ele te sustenta. Então, finalmente, ele vem no versículo 8 e diz: porque não queremos, irmãos, olha só, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi, o que, gente? Acima das nossas, o quê? Que forças é essa? Paulo entendeu, claro que havia uma limitação humana. Você é limitado em você mesmo, mas em Deus você faz proezas. Está escrito, em Deus faremos proezas. E a proeza é passar por toda e qualquer situação com um sorriso nos lábios. Sabe qual é o significado da palavra longanimidade? Eu vou te dizer, literalmente é você passar por sofrimentos e dificuldades com um sorriso nos lábios. Gente, só gente tantã, doida, maluca. O cara está passando pelo maior aperto com um sorriso nos lábios. Você é desses loucos, não? Porque eu sou. Tantas situações fazem a gente se inclinar para o deprê. Porque você percebe que está além da sua condição vivenciar essa situação. Mas só que o nosso Deus, eu quero que você fique com essa palavra, ele vai transbordar. Gente, a medida de Deus é transbordante, gente. Nunca Deus vai te dar uma medida igual daquilo que você está passando, porque senão ia ficar no mesmo pé de igualdade. O agir de Deus sempre é além daquilo que você possa estar passando. Você percebe? Essa é a firmeza, essa é a paciência, essa é a longanimidade, que é um fruto do Espírito, que eu e você temos que vivenciar no nosso dia a dia. É você justamente passar por situações, dificuldades, você está angustiado, mas a alegria do Senhor vai te fortalecer de tal maneira que você vai abrir um sorriso
na sua boca, na expectativa que o teu Deus vai te ouvir, na expectativa que Deus vai te sustentar, na expectativa que Deus vai fazer um milagre, na expectativa que Ele vai revelar a vontade dEle para a sua vida, na medida que você entender que Deus nem sempre tira você de uma dificuldade, mas Ele vai estar com você nela. Eu vou repetir isso para você. Nem sempre Deus vai te tirar num determinado período de uma dificuldade, mas Ele vai estar o tempo todo com você. Ele não te abandonará, Ele jamais te rejeitará. Ele te ama com amor eterno, não tem jeito. Deus decidiu te amar. É isso que Paulo está falando aqui. Sobre paciência, sobre longanimidade, sobre firmeza, de nós estarmos justamente vivenciando isso em nossas vidas, mesmo passando por essa situação que ele falou, olha, nos sobreveio uma tribulação terrível na Ásia, porque foi acima das nossas próprias forças. Olha só o que ele declara, a ponto de desesperarmos, o que, gente? Até da própria vida. Paulo falou 2 Coríntios 2:14 dentro desse contexto. Ele chegou, na ótica humana, limitada, a se desesperar da própria vida. Mas sabe o que Paulo está mostrando para nós? Ele está mostrando que em tudo isso, Deus o consolou, Deus o sustentou, Deus o fortaleceu, Deus o levantou, Deus deu escape. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem tinha ou cria. Ele sabia em quem era Deus, ele sabia a palavra, as promessas, a ação favorável dele, ou de Deus para ele, através do Senhor Jesus. É só você ter a ótica correta de quem é o seu Deus. Você não vai desistir jamais. Você vai continuar caminhando até o fim. Simplesmente porque você tem conhecido esse Deus, o Deus da Bíblia. O nosso Deus da Bíblia, ou o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal, que está ao teu lado, sempre te encorajando. Meu irmão, você acha que você está aqui por acaso hoje? Você está aqui para sair daqui encorajado, na certeza que nada vai te abalar. Humanamente você pode se sentir abalado, mas você não vive pelo que você sente. Você vive por aquilo que você crê. Você será como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Porque você tem um Deus contigo dia após dia. Tudo isso você recebe por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você creu em Cristo? Colocou a sua fé nele, em quem ele é, na obra redentora dele? Então eu quero te dizer, o teu carimbo já está colocado no teu passaporte, passaporte do triunfo, pronto. Se não tem esse país, ele vai hoje... Tem um país chamado Triunfo, Deus sempre vai te levar a ele. O teu passaporte já está carimbado, com visto pelo sangue de Jesus, não tem jeito. Você vai chegar no triunfo sempre. Você vai viver as realidades do triunfo sempre. Você vai chegar do outro lado sempre. Você vai passar pelo meio de um batalhão, se for preciso, mas você vai continuar confiando no Senhor. Mesmo que os seus inimigos venham te cercar, mas ainda assim você vai continuar confiando no Senhor. Mesmo que as pressões possam vir, gerar angústias, gerar qualquer tipo de opressão, ainda assim você pode saber e ter a certeza de fé. Gente, eu não estou falando de algo que somente alguns podem viver. Eu estou falando de algo que todos os filhos de Deus têm que viver. É a certeza de quem é Deus. É um Deus de misericórdia, de toda consolação. Por isso que Paulo pôde declarar 2 Coríntios 2:14. Você percebe? Ele não estava passando por situações fáceis. Ele não estava numa condição de bonança. Ele estava passando por muitas aflições, por muita tribulação, mas em todas elas o conforto, o fundamento, o fortalecimento, o renovo de Deus estava com ele, a ponto dele saber que, apesar das limitações humanas dele, o Senhor era com ele. Olha só o que ele complementa. Olha só o que ele diz. No versículo 4, do mesmo capítulo que a gente está vendo. Ele diz aqui, olha, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Então, eram situações presentes na vida de Paulo. Paulo, ele não falou, 2 Coríntios 2:14, para os coríntios, de algo que ele não vivia. Ele sabia que viver em triunfo não era porque tudo estava bem. Ele sabia que viver em triunfo é que, apesar de toda e qualquer situação, ele sempre
tinha a ação favorável de Deus em Cristo Jesus na vida dele. Essa tem que ser a sua crença. Hoje, tem que ser a sua crença amanhã e a cada dia. Gente, olha só. Jesus já havia dito. Jesus já havia declarado exatamente o que Paulo estava mostrando para os coríntios e mostrando para nós, hoje, pelo Espírito Santo. Essa carta foi registrada para que você também tivesse acesso a esses mesmos princípios de fé. E Jesus já havia declarado: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já havia declarado essas realidades para nós. E olha só, o conceito, quando Jesus ele se utiliza desse termo aflições, ele tem um conceito muito forte de situações que os discípulos iriam passar e que todos nós, como discípulos de Cristo, podemos passar. Olha só, a palavra aflição ali, ela é utilizada dentro de um conceito de esmagamento de uvas e azeitonas em prensa. Deixa eu te falar, deixa eu tentar pintar o quadro para você aqui. As uvas e as azeitonas eram colocadas num reservatório de pedra, circular, redondo. E para esprensarem as uvas ou as azeitonas para tirar justamente o sumo delas, eles colocavam também pedras, como se fossem uma espécie de uma roda, bem pesadas e ajustada por madeiras. Então aquela pedra ia passando sobre uvas e azeitonas, iam prensando, ia esmagando. O termo aflição que Jesus falou que no mundo vocês vão ter aflições, é justamente isso. Era a ideia, era a raiz da palavra, era essa. Eram uvas, azeitonas sendo esmagadas. Então, sabe o que a gente aprende com isso aí? O sentido literal da palavra aflição, no que o Senhor está mostrando para os seus discípulos e mostrando para nós também. Aqui, pressão. Gente, nós passamos por pressões a cada dia. Umas não tão grandes, outras muito grandes, mas o fato é que nós passamos por pressões, aflições. Nós passamos também por opressão. É aquilo que vem de fora para dentro. Muitas das vezes sugestões, dardos inflamados do maligno ou circunstâncias que estão nos oprimindo. O termo aflição é justamente esse. Estresse, angústia, tribulação, adversidade, tudo está no contexto da palavra aflição. É muita coisa, não é? Mas era isso que Jesus estava dizendo. Exprimir. Meu irmão, tem dia que parece que estão exprimindo até tirar a última gota do bagaço. Você está se sentindo o bagaço da laranja espremida. Mas é exatamente isso. Acontecem situações em nossas vidas que podem nos remeter a uma condição dessa, de sermos exprimidos por situações, porque era o termo literal que Jesus estava se utilizando para aflições. Esmagamento mesmo, é ser esmagado pelas pressões da vida ou por ações malignas. Ainda apertar e até mesmo sofrimentos. Tudo isso significa aflição. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus não nos deixou na mão. Ele nunca vai nos deixar na mão. Porque apesar da aflição ter todo esse significado amplo de situações e circunstâncias que nós podemos passar, essa é a palavra de encorajamento de Jesus. Vocês, apesar das aflições, olha só, vocês, apesar da pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, espremer, esmagar, apertar, sofrer, vocês terão a minha paz. Olha só, vocês terão
paz em mim. Eu quero te lembrar que o capítulo 16 de João e o versículo 33 foi o desfecho final de tudo que Jesus estava falando para os seus discípulos nas suas últimas horas, porque daqui a pouco, no capítulo 18, ele ia ser preso para ser torturado e crucificado. Então, essas palavras de Jesus em João 16, 33, eram as suas últimas palavras para os discípulos. E eu quero que você retorne ela lá, olha. Estas coisas, ou seja, tudo que ele falou anteriormente até chegar ali, eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham o quê? Paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é o seguinte, nós podemos ter a paz de Deus, apesar de toda e qualquer situação. Meu irmão, olha só, essa é a realidade daquele que está em Cristo. Você pode estar em descanso, em paz, apesar de todo tipo de pressão que você venha passar. Eu não sei quanto a você, para alguns pode até gerar um certo peso, jugo, mas para mim gera leveza e certeza de fé. Não importa o que eu estou passando, a paz de Deus sempre transbordará em mim. Essa tem que ser a sua e a minha certeza de fé. Vocês terão paz em mim. Olha só, tenham bom ânimo. Essa palavra ânimo fala de coragem. Por isso que é uma palavra de encorajamento. Para que vocês tenham coragem para enfrentar. Meu irmão, nós não vamos ser jamais daqueles que se escondem das dificuldades, pressões ou opressões ou qualquer tipo de ação contra nós. Nós vamos ser daqueles que vamos enfrentar porque nós sabemos que o nosso Pai está conosco. Tenha um bom ânimo. Apesar das aflições, vocês podem ter bom ânimo, porque eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim, Jesus falando. E olha, tenham bom ânimo, tenham coragem para enfrentar. Porque, meu irmão, Jesus está à frente. Jesus é o teu fundamento, Ele é a rocha inabalável. Jesus é a tua própria paz, Ele é a tua alegria, Ele é a tua salvação, Ele é a tua cura. Ele é o meio pelo qual Deus derrama sobre a sua vida respostas miraculosas. Ele é o Deus que vai te conduzir a um relacionamento ainda maior, mais estreito, mais íntimo com o Pai, em toda e qualquer situação. Quanto mais você busca a Deus, mais você percebe que independente de qualquer situação, você pode crescer cada vez mais até através das adversidades. Nós vamos crescer nesse ano, gente. Nós vamos crescer nesse ano. Eu não sei as dificuldades ou adversidades que estão nos esperando, mas em todas essas coisas nós vamos crescer. Vai ser trampolim para milagre. Vai ser trampolim para um relacionamento mais estreito com o nosso Deus. Vai ser trampolim para nós entendermos que tempestades, temporais, vendavais, aflições não podem nos parar, porque nós temos Jesus Cristo, o Senhor, o autor da vida. Aquele que tem um governo sobre todas as coisas. Por isso que ele fala, tenham coragem. Tenham coragem. Tenham coragem. Você pode dar uma virada para o seu irmão assim com um dedinho de profeta e falar, tenha coragem, hein? Você pode falar isso para ele? Tenha ânimo. Tenha coragem. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa assim do meu coração para vocês. Eu não estou falando de utopias aqui. Eu não estou falando de coisas que você não possa viver na sua vida. Eu estou falando de realidades normais da fé. Quem pegou isso aí, hein? Você pode estar insatisfeito com você mesmo. Você pode estar hoje numa situação onde você não vê solução para nada. Você não vê nenhum futuro, humanamente dizendo, até querendo se desesperar da própria vida. Mas deixa eu te falar, a vida cristã de fé, a vida cristã normal, é que você tenha coragem o tempo todo. Porque quem te encoraja é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você entende? Ele vai te pegar pela tua mão e vai falar, vamos, continua. É Ele que vai te sustentar. Ele ainda usa os teus irmãos em Cristo. A gente está aqui para edificar uns aos outros. Ou você pensa que esse papel de encorajamento só é dos pastores? É de cada um de nós. Encoraja o teu irmão, meu irmão.
orando por ele, falando com ele. Eu estou junto com você, está chorando, mas eu estou do teu lado. Está sorrindo, eu me alegro com a sua vitória. A Bíblia fala sobre isso. Se tiver alguém com dificuldades, até doente em vosso meio, ore. Se essa pessoa está se alegrando, celebrando por alguma vitória, cante louvores. Meu irmão, nós somos a igreja unida na fé em Jesus Cristo. A tua vitória é a minha vitória é a tua vitória também. Mas olha só, o teu problema é o meu problema no sentido de ajudar, edificar, sustentar, orar uns pelos outros, trazer sempre uma palavra de ânimo. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então tenha relacionamento vivo com esse Deus de toda a paz, e Ele vai ir sempre além das expectativas que você possa ter, porque Deus é ilimitado. Então tenha bom ânimo. E por último, Jesus falou o que para nós? Olha só, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Em que sentido? Jesus passou por todos os... Deixa eu voltar lá. Jesus passou por todas as pressões possíveis que um homem podia passar. Um ser humano podia passar. Jesus passou por todas as opressões, sejam malignas, do inferno, de demônios, de religiosos, de autoridades, de todo tipo de gente, até de traidores. Minha gente, o amigo dele íntimo era o ladrão da turma. Era o tesoureiro que chegava lá, sempre tirava o envelope. Isso aqui é dízimo gordo. É Judas. E Jesus sabia. Mas Jesus, a Bíblia fala que o amou até o fim. Jesus sempre dá a oportunidade até para Judas até o fim. Traições. Jesus viu os seus outros 11 discípulos virando as costas para ele, as pessoas mais allegadas. Jesus passou por todo tipo de pressão, opressões. Jesus venceu tudo como homem, para então agora, como Deus Todo-Poderoso, Ele te fortalecer e dizer: o mesmo Espírito que estava sobre mim hoje está sobre você. Você pode vencer. Gente, essa é a palavra de encorajamento de Deus para você. Se Jesus venceu como homem, você tem as mesmas condições e possibilidades também de vencer, porque o mesmo Espírito que estava nele, sobre ele, está em você, se você está em Cristo Jesus. Então o estresse, angústia, tribulação, adversidade, até o espremer das situações, os esmagamentos das circunstâncias, esse apertar, esse sofrer, Jesus passou por todas essas coisas e ele pôde dizer: eu venci. Ora, se você está em mim, ligado ao vitorioso, então você também será vitorioso. Parecia pipoca agora, não parecia, nós? Mas é isso, pipoca no micro-ondas, aleluia. Eu falo assim porque, gente, eu vivo essas realidades. Não porque eu sou mais do que ninguém, ou você é mais do que ninguém, ou menos, mas porque a gente já entendeu tantas tristezas, decepções com pessoas. Parece não, com essa carinha de novinho. Já são 40 anos andando com Jesus e na igreja. Eu já vi de tudo um pouco, gente. Nós já fomos enviados, eu, a minha esposa e as minhas filhas, nós 4, para um lugar aonde só doido aceitaria implantar uma igreja. Vocês não fazem, gente, ninguém sabe, na verdade, o que eu e a Adriana passamos. Algumas coisas nem as nossas filhas sabem, para implantar uma igreja, porque Deus nos deu uma visão. Deus nos mostrou: essa é a tua missão, e a gente não retrocedeu. Depois de 20 anos servindo numa igreja de mais de 3.000 membros, numa estrutura extraordinária, o pastor falou: Wesley, vai implantar uma igreja em tal lugar. Eu falei: vou, porque Deus falou para eu ir. E vocês não sabem as pressões, as perdas, as dificuldades, mas vocês podem perguntar
As pessoas que estão ao nosso redor, a alegria do Senhor não saiu de dentro de nós. A paz de Deus continuou no nosso coração. Hoje ainda nós passamos por dificuldades, mas nós sabemos que nós temos uma palavra clara de Jesus. Filho, eu venci, e o mesmo poder que me fez vencer está com você. Não importa as angústias, aflições, o espremer das situações, eu sempre transbordarei. Eu sou além, eu sou sempre além. Eu vou te dar sempre além. Meu irmão, esse é o nosso Deus. Se você não se alegra com isso, meu irmão, eu vou te dizer, os anjos que estão aqui estão dançando, aleluia, porque essa é a palavra viva de Deus, numa realidade que um outro tem que viver. Eu lembro, eu estava falando um dia desse, uma das maiores decepções que eu tive na minha vida, inclusive na área ministerial, foi com uma pessoa que eu admirava, eu queria ser igual àquela pessoa. Eu queria ter um ministério igual àquela pessoa. Eu queria pregar igual àquela pessoa. Eu estava em outro estado. Todo ano, durante um período de 10 anos, e umas 6 oportunidades nesse período de 10 anos, eu ia lá para o sertão da Paraíba. Eu fui até para o Pantanal Mato-Grossense, subi o Rio Paraguai com um missionário canadense. Dei 30 dias das minhas férias ao Senhor. Todo ano, nessas 6 oportunidades, eu sempre entregava as minhas férias para o Senhor, trabalhando na universidade, mas ali, entregando as minhas férias, porque foi uma oferta que eu quis oferecer a Deus, e pregar a palavra onde não estava sendo pregado. E eu ia para esses lugares mais doidos. E eu lembro que eu estava lá em Souza, Paraíba, há 30 anos atrás, no ano de 1988. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vim de um lugarejo, um culto maravilhoso. Eu chego em casa, lá estava dando Fantástico. Vocês conhecem esse programa, não conhecem? E é claro, estava estampado lá a condição e a situação desse pastor que eu tanto amava. Caiu em imoralidades das mais terríveis. Gente, eu queria ser ele. Eu queria seguir os passos dele. Eu lia tudo sobre ele. Eu ouvia as mensagens dele. Eu amava, eu orava por ele. Eu ia às cruzadas quando ele vinha aqui para o Brasil. Eu amava. E aí, de repente, uma pessoa que era referencial, eu fiquei sabendo que ele caiu nas piores imoralidades que alguém pode cair. Numa posição de pastor. O fato é o seguinte: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Isso independe de título ou de posição de qualquer um. Como me decepcionei. E olha, quando eu voltei da minha viagem missionária para o Rio de Janeiro, para dar continuidade ao meu trabalho, aos meus estudos, o que mais me falavam, é aquele lá que você tanto falava, aí começaram a apontar. Eu sei de crentes que abandonaram a fé por causa da queda desse homem. Mas, meu irmão, eu posso dizer uma coisa para você. Eu só estou aqui de pé hoje. Talvez isso pode ser pequeno para você, né? Mas para mim foi terrível. Porque só sente a dorzinha, a pedra no sapato. Aonde ela está no sapato, evidentemente, de quem está usando. E aquilo foi tão angustiante para mim. E as pessoas, então, escarnecendo de Jesus, do Evangelho. E eu sabendo de pessoas que largaram a fé porque eles se converteram através das cruzadas desse homem. E abandonando a fé. Eu não vou mais seguir, esse cara caiu, como que vai ser? Mas, meu irmão, não importa quem caia. Jesus é o fundamento da nossa fé e não o homem. Não importa quem te decepcione, quem te frustre, você tem que entender que a sua parte é olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Porque se você pode vencer, eu também posso. Se eu posso, você também pode. Se Abraão conseguiu, se Davi conseguiu, se Moisés conseguiu, se João conseguiu, se Paulo, Pedro e a igreja de Jesus no primeiro século conseguiram, se tantas pessoas testemunhas conseguiram, eu quero te dizer, o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus, o mesmo Deus de Isaac é o nosso Deus, o mesmo Deus daqueles que estão fiéis até hoje é o nosso Deus. Se eles conseguem, você e eu também podemos conseguir. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu venci o mundo, então vocês também vão vencer. Como que eu vou vencer? Eu vou vencer olhando a vitória de Cristo. Pare de ficar olhando as circunstâncias. Pare de ficar olhando o sofrimento como foco maior. Para de ficar
olhando as decepções como foco maior da sua vida. Nós não somos de pedra, a gente tem alma, a gente sente, mas você tem que entender que quando o teu olhar está em Jesus, Ele transforma o teu pranto em alegria. Eu não estou falando de utopia, eu quero repetir. Utopia é algo que se fala quase como algo que não se pode viver. Eu estou falando de vivência normal na fé. A vivência normal da fé é vencer sempre, apesar de. É você focar a pessoa triunfante de Jesus, indo para esse evangelho, mergulhando na palavra dele. É você ter relacionamento vivo com ele. Meu irmão, só fica para trás aqueles que não continuam andando com Deus. É andar com Deus em excelência no nosso dia a dia. Amém, minha gente? É olhar para quem Ele é, para a obra perfeita, consumada. Meu irmão, a obra já está consumada. Olha só, Deus está aqui olhando já o fim. Ele já está te olhando como vitorioso, como aquele que vai receber a coroa da vida, como aquele que perseverou até o fim. E Ele vai dizer para você, bom, servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do seu Senhor. Ele te olha como vitorioso. Se veja como Deus te vê. Porque Ele é o teu sustento, Ele é o teu consolo, Ele é o teu conforto. Ele é a tua base, Ele é o teu rochedo forte. E o seu escudo, a sua proteção, está em Deus, minha gente. É olhar para o sacerdócio de Jesus, Ele é o teu advogado, Ele está ao lado do Pai intercedendo por você. Meu irmão, olha, foi em meio a essas realidades que Paulo fez esta declaração, olha. Foi em meio a tudo isso. A esse contexto que eu mostrei de sofrimentos, de perdas. E que dentro desses ensinos de Jesus Cristo, foi dentro desse contexto de realidades, de sofrimentos, de angústias, de aflições, que Paulo fez essa declaração. Graças, porém. Ou seja, apesar de todas essas coisas, eu posso bendizer a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém? Então, deixa eu te mostrar rapidamente para a gente encerrar Efésios 6:10. Como, na prática, você vivencia essas realidades na sua vida. Eu tenho só 2 textos para mostrar para você, para a gente encerrar e concluir. Por que a gente consegue vencer, apesar das aflições, dentro dessa realidade que a gente mostrou para você nessa noite? Efésios 6:10. Deixa claro para nós. Vai lá. Efésios 6:10 até o 13. Diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, depois que tudo que Paulo ele estabeleceu como princípios e fundamentos de fé, ele chega na conclusão dessa carta que foi direcionada a uma igreja que estava lá em Éfeso, lá na Ásia. Ele fala, quanto ao mais, depois que eu falei todas essas coisas, ensinei, estabeleci todas essas coisas pelo Espírito Santo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, busquem a Deus. Tenham relacionamento com Deus. Saiba o que é viver no seu dia a dia com Ele, porque nós somos fortalecidos pelo Senhor, minha gente. É buscando a Ele. Você só pode ser beneficiado por algo se você experimentar. Você só pode ser beneficiado pela água se você beber. Não tem como. Então Paulo fala, sejam fortalecidos. Relacionamento é sinônimo de relacionamento. Você só pode ser fortalecido se você for uma pessoa de relacionamento. Você quer viver, 2 Coríntios 2:14, você e eu temos que nos relacionar com Deus em nosso dia a dia. Sejam fortalecidos no Senhor e mais o quê? E na força do seu poder. O poder ilimitado do Senhor. Aí ele fala aqui, olha, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar, o que, gente? Firmes contra as astutas ou contra as ciladas do diabo. Ou seja, você só vai poder resistir às ciladas do diabo se você se revestir de toda o quê?
A armadura que está relacionado a justamente isso, a ter um relacionamento com Deus pela palavra e pela oração. E congregar-se como igreja também. Versículo 12 diz, porque nossa luta aí, essa luta é o descanso da obra consumada e triunfante de Jesus a seu favor. Você vai contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, com base na obra triunfante e vitoriosa de Jesus na cruz do Calvário. Não é na sua força. E aí, olha, presta atenção no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, depois de terem vencido tudo, permanecer como, gente? Inabaláveis. É a palavra de Deus para a sua vida. E olha o que ele diz aqui, olha, para que possais resistir quando, gente? No dia mau. Naquela aflição lá, que a gente leu, que a gente viu. O significado é nesse dia mau, para que possais resistir no dia mau. Você só vai resistir no dia mau se você tiver relacionamento com Deus através desse livro, não dominicalmente, mas no seu dia a dia. E finalmente, olha só, um texto tão conhecido, mas parece que a gente só fica no versículo 13, mas olha só o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, logo depois de Efésios, né? Filipenses 4, 11 a 13. Diz a palavra do Senhor. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu te dar uma boa notícia. Isso é para você também. Isso aqui não é colocado nesse livro de Deus para enaltecer a experiência de um homem somente. É colocado aqui para te dizer, se Paulo viveu, eu também posso viver. Ou seja, experimentar a realidade de estar contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação, eu posso estar contente. Ou seja, eu posso estar me contentando com a provisão, com a graça, com a paz, com o agir de Deus na minha vida. Em toda e qualquer situação, gente. É Bíblia, é a palavra de Deus. É assim que você vive as realidades que Deus tem para a sua vida. 2 Coríntios 2,14 se vive assim. Você entendendo que você pode viver nesse relacionamento vivo com Deus, a realidade de estar contente em toda e qualquer situação. Eu não estou falando de você soltar fogos num tempo ou num momento que talvez você esteja angustiado, mas é você saber que apesar da angústia e da pressão no seu coração, você sabe que em todas essas coisas Deus vai te conduzir em triunfo. Você pode estar contente em toda e qualquer situação por causa disso. E o versículo 12 ainda diz: tanto sei estar humilhado. Ele vai falar agora das situações, né? Ele vai agora dar exemplos. Eu sei estar humilhado, como também ser o quê? Honrado. Se você foi humilhado, ou se você foi honrado, tem que haver um sorriso nos teus lábios, porque você sabe que você vai chegar do outro lado, numa situação ou outra, porque Deus está contigo. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você, não tem jeito, é a palavra do Senhor para a sua vida. Mas gente, olha só, deixa eu te dar uma característica de alguém maduro na fé. O comportamento dele é igual para crítica e para elogio. Na crítica ele não se abate, no elogio ele não se ensoberbece. Pegaram isso aí? Porque ele entende que tudo que ele recebe da parte de Deus é graça. Se estão tacando pedra, eu sei que a graça de Deus me sustentará. Senhor, tira de mim esse espinho. Paulo, é o seguinte, ele pode estar falando para você, João, Marcos, Maria, Josefina.
Joaquina, Gertrudes, Edmundo, não sei. Paulo, é o seguinte: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você estiver fraco, é aí que eu vou derramar o meu poder para te mostrar que você sempre vai poder ir além das suas possibilidades, porque eu sou o Deus de todas as possibilidades. Você percebe isso? Você pode viver contente em toda e qualquer situação, ou na humilhação, ou na honra, de tudo. E ele continua: e em todas, gente, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Gente, eu sei o que é. Nós já passamos por situações similares a essa que Paulo está falando aqui. Como que eu vou pagar as contas no final do mês, humanamente? Mas Pai, eu sou teu filho, está aí nas tuas mãos, eu já te louvo pela provisão. Meu irmão, nunca faltou nada, pelo contrário. Eu sei do que eu estou falando para você. Não estou aqui como pastor profissional, de falar algumas coisas para você daquilo que a gente não tem vivido, experimentado. 20 anos servindo ao Senhor numa igreja, implantamos durante 13 anos. A gente estabeleceu uma igreja para a glória de Jesus e deixamos lá para os pastores que nos sucederam. E estamos aqui hoje com vocês. E em todas essas coisas a gente viu a graça e a mão de Deus sobre nós. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha só agora o que ele vai falar. Eu até gostaria que você lesse comigo na sua Bíblia, no seu aplicativo, o versículo 3. Vamos ficar de pé? Aleluia. Minha gente, Deus é fiel mesmo, sabia? Eu queria que você lesse comigo agora. Que a gente lesse junto esse versículo, porque aqui fala de relacionamento, entende? Relacionamento. Aqui não é uma declaração vazia, aqui é uma declaração cheia de experiências de alguém que anda e que simplesmente na simplicidade busca Deus no seu dia a dia. Ele diz, vamos ler juntos, Filipenses 4:13, bem firme aí, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Mais uma vez, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é que você é fortalecido? Buscando o Deus de toda a vitória. Domingo que vem eu vou esmiuçar com você 2 Coríntios 12:14. Gente, tem muito caldo para sair desse texto, é coisa linda. E a gente vai crescer nesse entendimento para prosseguirmos em nosso dia a dia, sabendo que você não foi salvo, levantado para cair, mas para permanecer de pé. Paulo fala: vocês estão de pé por causa da fé. 1 Coríntios 1. Vocês estão de pé por causa da fé. Fé em quem? Na pessoa, na obra, na glória, no poder ilimitado do Senhor Jesus Cristo. Olha, é do coração mesmo, sabe? Se você está aqui hoje e não entregou a sua vida ainda a Jesus Cristo, não entendeu esse plano tão tremendo, tão glorioso, tão eterno, você pode fazê-lo nesta noite, se rendendo à pessoa de Jesus, falando: Senhor, que essas realidades desse livro salte para a minha vida. Se você estava afastado de uma igreja e hoje está aqui
a convite de alguém, recebendo essa palavra, você pode se reconciliar com Jesus, a sua igreja. Você que está firme com o Senhor Jesus, você pode continuar firme até o fim, porque é Deus que te sustenta. Aleluia. Feche os seus olhos, meu irmão. Aleluia. Eu queria saber, sabe, se há alguém nessa noite, pastor, sabe de uma coisa, eu quero hoje definitivamente entregar minha vida a Jesus Cristo para a salvação e para viver essas realidades na minha vida. Tem alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão bem alto. Eu quero te ver. Graças a Deus, lá atrás uma pessoa. Tem mais alguém que quer? Pastor, eu quero voltar para Jesus, sabe? Eu estava um tempo afastado, mas hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém assim? Levante a sua mão. Nós queremos, não somente ali, graças a Deus, uma outra pessoa levantando a sua mão. A gente só quer abençoar você, a gente quer orar por você. Aleluia. Eu queria convidar essas duas pessoas para virem aqui à frente. Eu queria orar, a igreja queria orar com vocês. Faz esse esforçozinho. Eu queria abençoar a vida de vocês. Vem aqui. Aleluia. Vem aqui, querida. Deus te ama demais, tá? Você não está aqui por acaso, não. Você não caiu de paraquedas aqui, não. Eu vi mais uma pessoa levantando as mãos. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluia. Levante as suas mãos então em direção. Qual é o seu nome? Adriana. Adriana, fica aqui do lado dela. E a minha esposa vai ficar do teu lado. Pai, nós abençoamos a Adriana nessa noite. Muito obrigado porque ela ouviu a voz do teu Espírito Santo. Está voltando para a casa do Pai. Está se rendendo ao Senhor. Pai, nós abençoamos a Adriana, cheios de amor. Esse amor que foi um dia derramado em nossos corações. Por esta alma, por essa vida, ela é tão preciosa. Eu sei que ela não está aqui por acaso. Ela está aqui porque, como cada um de nós nessa noite, precisava ouvir essa palavra. Então nós, como igreja de Jesus, abençoamos a Adriana nesta noite e declaramos sobre ela a libertação plena de todo jugo de condenação e acusação, e declaramos sobre ela a absolvição, a justificação em Cristo Jesus. Nós abençoamos, Pai. Como igreja, nós te pedimos que a tua bênção venha sobre ela, que o teu consolo, que a tua paz venha sobre ela, e a Adriana venha viver um novo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Declare assim para ela aqui, Adriana. Declare você, Adriana, eu te abençoo no nome de Jesus, e eu te cubro em oração, declarando sobre a sua vida o que Deus tem para você hoje, amanhã e sempre. Abundância de vida. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e agradecer por essa obra gloriosa de Jesus, meu irmão.